Olá, seja bem-vindo. Hoje nós teremos nossa primeira aula de artigo, a disciplina de artigo. Nosso objetivo nessa primeira aula de hoje é tentar apresentar o que caracteriza um artigo científico. Na NBR 6022/2003, nós encontraremos os principais elementos que caracterizarão um artigo científico. Primeiro, a gente precisa entender que o objetivo dessa norma é estabelecer um sistema para a apresentação dos elementos que constituem o artigo em publicação periódica científica impressa, ou também qualquer forma de artigo que nós utilizaremos de forma cotidiana. Então, o objetivo da norma é mostrar para a gente quais são os elementos que nós precisamos estar atentos para a confecção do artigo. O artigo científico deve ser entendido como parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta ideias, discute essas ideias, métodos, técnicas, processos e também resultados. Então, o objetivo de um artigo, diferente de uma monografia, é você apresentar processos da sua pesquisa, nichos de conhecimentos mais específicos, mais detalhados. Por exemplo, você está estudando uma metodologia diferente, você está apresentando um conceito novo, você está sondando, fazendo uma sondagem. O artigo seria a melhor forma de publicação para esse tipo de trabalho acadêmico, bem diferente de uma monografia, de uma dissertação, por exemplo, onde a gente pega um estudo de uma forma mais ampla, e tenta encerrar aquele assunto o máximo possível. Geralmente o artigo, por ele ter essa característica de apresentar, discutir ideias, ele está sempre em movimento e com isso a gente consegue uma mobilidade muito grande, a gente consegue um diálogo muito grande, a gente consegue uma velocidade muito grande, uma dinâmica muito grande com o artigo científico. O artigo científico, de acordo com a norma, ele pode ser caracterizado, definido como duas formas: o artigo original ou o artigo de revisão. O que seria o artigo original? Qual que é a característica do artigo original? Ele apresenta dados originais. Então, geralmente é um estudo de campo, um estudo experimental, onde você vai colher informações e depois fazer o relato, transmitir essas ideias. Uma característica do artigo original é que ele inclui a análise descritiva de dados próprios. Aquilo que você coletou, aquela contribuição que você está trazendo, você está relatando. Então, o artigo original ele tem como característica principal trazer algo novo, algo original, uma contribuição nova para a discussão acadêmica. Já o artigo de revisão, ele é uma síntese crítica de conhecimentos disponíveis sobre determinado tema. O objetivo desse tipo de artigo é você refletir conceitualmente sobre determinada temática, fazer analogias com outros artigos, fazer determinadas sínteses, fazendo uma ampla revisão bibliográfica, e aí você vai agir criticando, interpretando, com o objetivo de diversos, resumir, analisar, avaliar ou até mesmo sintetizar discussões sobre determinado tema. Então, ele trabalha basicamente com revisões bibliográficas. Então, a ABNT determina para a gente que nós temos o artigo original, que necessariamente apresenta um dado novo, uma característica nova, e temos também o artigo de revisão, que é um artigo de apanhado bibliográfico, da gente entender o estado da arte de determinado tema e assim fazer novas sínteses e novas interpretações. As regras gerais apresentadas para os trabalhos acadêmicos também devem ser respeitadas nos artigos. Então, nós temos aí a 14724, que vai determinar sobre o parágrafo, sobre a disposição das citações, como colocar as citações, as referências, e ela tem como suporte também as outras normas. Por exemplo, um artigo científico ele deve ser precedido de um projeto, que é a 14524, ela deve ter referências
que faz parte do embasamento da fundamentação do nosso estudo. Tem a numeração progressiva, que vai determinar ali a ordem, a disposição do raciocínio, né, em graus de importância. A 6028, que vai tratar do resumo, que vai ser colocado nos elementos pré-textuais. A 10520, que trata da citação, né, como elas devem ser expostas. Também é muito comum a gente usar nos artigos as normas de apresentação tabular, que é como colocar tabelas, como inserir tabelas, é um documento do IBGE. E, de modo mais direto, a 6022, que trata especificamente dos artigos impressos, certo? Que é a norma que a gente está trabalhando atualmente, hoje. A estrutura de um artigo científico, ele tem basicamente o mesmo fundamento dos outros trabalhos acadêmicos. Ele é composto por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Só que ele tem umas particularidades que o diferencia bastante dos outros elementos, dos outros tipos de trabalho acadêmico. Então, por exemplo, no trabalho acadêmico comum nós temos capa, folha de rosto, né, sumário. O artigo, ele já na mesma página, ele possui todos esses elementos. Você já tem os elementos pré-textuais e, se couber, até mesmo os elementos textuais já aparecem na primeira página do artigo. Então nós temos aqui, por exemplo, um quadro mostrando para a gente sobre a estrutura dos trabalhos acadêmicos. Então nós temos aqui os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, onde os elementos pré-textuais aqui é o título, o nome do autor, o resumo na língua vernácula, que é a nossa língua nativa, palavra-chave na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, palavra-chave na língua estrangeira. Então esses são os elementos considerados pré-textuais. Então, como vocês se lembram, ele difere muito dos elementos pré-textuais de um trabalho acadêmico, por exemplo, certo? De um trabalho acadêmico monográfico, né? Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. E os elementos pós-textuais seriam as notas explicativas, referências, glossário, apêndice e anexo. Vocês vão recordar que nos elementos pré-textuais de um trabalho acadêmico habitual, você tinha elementos obrigatórios e elementos opcionais, né? Por exemplo, nós tínhamos como elementos opcionais a errata, a dedicatória, agradecimento, as listas. Você vai notar aqui que todos os elementos pré-textuais do artigo são considerados obrigatórios, assim como também todos os elementos textuais. Igualmente, nos elementos pós-textuais, somente a referência vai ser um elemento obrigatório. Vendo dessa forma esses elementos, a gente não consegue entender muito bem como que ocorre essa apresentação de fato. Então, a gente vai, logo em breve, mostrar como que esses elementos aparecem de uma forma prática. Os elementos pré-textuais, né, eles precedem a edificação do texto do artigo, são constituídos de título, subtítulo, nome do autor, né, o resumo em língua estrangeira e vernácula, e bem como as palavras-chave também nas respectivas línguas. O próximo slide a gente vai tentar ilustrar como seriam apresentados os elementos pré-textuais. Desculpa. Nós temos aqui um slide que apresenta todos os elementos pré-textuais em um único momento. Então, nós temos aqui no início o título, centralizado em caixa alta em negrito. Nós temos no canto superior direito, abaixo do título, o nome do autor, né? Nós temos logo abaixo, alinhado à esquerda, o resumo na língua vernácula, seguido das palavras-chave. Em seguida, nós temos o resumo em língua estrangeira, também seguido das palavras-chave em língua estrangeira. Então, todas aquelas informações que nós vimos no slide anterior,
De forma prática, é bem simples a apresentação dele, né? Então aqui nós percebemos que em negrito nós temos o título, os títulos também das sessões e a palavra-chave e keywords, né? Essas são as apresentações do elemento pré-textual de um artigo. Então, como vocês podem ver, é bastante simples. Logo aqui embaixo, aqui nós temos a fonte de onde foi tirada essa informação. Isso aqui foi tirado do nosso manual para elaboração de artigos científicos, que, se vocês prestarem atenção, já está escrito no formato de artigo. Uma nota aqui também é que esses textos do resumo também são em fonte 10 e o restante tudo em fonte 12, certo? Sobre o resumo que é utilizado no artigo, a orientação é a mesma do trabalho acadêmico, ela segue a mesma norma que a 6028, certo? Que vai dizer que o resumo nada mais é do que uma apresentação concisa dos principais elementos constitutivos de um artigo, que pode ser crítico, né, que é um resumo redigido por um especialista que vai analisar, vai expor a sua opinião sobre determinado tema. Pode ser também um resumo indicativo, onde ele vai indicar os aspectos principais do documento, não dispensa a consulta original. E o resumo informativo, onde informa o leitor de tal forma que este possa dispensar a consulta ao original, certo? Então a gente pode, através dessas informações, perceber que somente o resumo indicativo deve ser utilizado no artigo científico. Então, considerando as informações acima, né, tendo em vista os três tipos de resumo, o crítico, o indicativo, o informativo, a gente pode perceber que somente o resumo indicativo deve ser utilizado no artigo científico. Ele apresenta de forma concisa, breve, do que se trata o artigo, porém não dispensa a consulta ao original, certo? Ele não é uma resenha, ele é apenas uma apresentação dos elementos principais constitutivos do artigo. O resumo ele deve ressaltar o objetivo, o método, o resultado e as conclusões do documento, certo? As palavras-chave que aparecem logo abaixo são antecedidas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. As palavras-chave são palavras que conceitualmente delimitam bem o tema abordado no seu trabalho. Geralmente pede-se que utilize entre 3 e 5 palavras-chave, porque, como eu falei no início, o artigo ele trata de um assunto bem delimitado, bem específico. Aqui no caso nós temos um exemplo de palavras-chave, né? Avaliação nutricional, ponto, desnutrição, ponto, anemia. Repara que entre uma palavra-chave e outra nós utilizamos ponto e reiniciamos com letra maiúscula a próxima palavra. A extensão dos resumos, de acordo com a BNT, para os artigos, deve ser em torno de 100 a 250 palavras. Como que eu vou saber quantas palavras tem o meu resumo? Você selecionando o seu resumo, né? O Word ele costuma contar quantas palavras foram selecionadas, certo? Lembrando que os artigos, as preposições também contam como palavras. Os elementos textuais, né? Os elementos textuais são os elementos que compõem o texto do artigo. Constitui 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Geralmente, nós utilizamos o texto na terceira pessoa, porque isso facilita a comunicação. A introdução é onde você vai apresentar de forma concisa o artigo. Quais elementos vão aparecer na introdução? Então vai aparecer o tema, o objetivo, né, a finalidade do seu artigo, os principais, a sua metodologia,
os principais resultados obtidos e uma prévia da análise da discussão. Porém, de uma forma bem concisa, de tal forma que a pessoa precise consultar o material para poder entender ele em sua totalidade. Lembrando que nós temos apenas 250 palavras para poder fazer esse resumo. O desenvolvimento é a parte principal e mais extensa do artigo, que vai expor de forma detalhada as principais ideias abordadas no artigo, certo? É aqui que você vai encontrar a fundamentação lógica do seu artigo e toda a argumentação que você utilizou para expor suas ideias. Dependendo do assunto tratado, vai existir a necessidade de subdividir o desenvolvimento em etapas. Normalmente você tem o referencial teórico, materiais e métodos e resultados e discussões, assim como também no trabalho acadêmico. Material e método trata da descrição dos métodos. Essa descrição deve ser o mais detalhada possível, numa sequência cronológica, para que a experiência possa ser repetida, né, com os mesmos resultados obtidos. Então, lembrando que um dos objetivos do artigo é apresentar, né, dados, apresentar discussões. E se você está coletando informações, você aplicou metodologia e você adquiriu um determinado resultado, o artigo ele tem que ser detalhado de tal forma que a pessoa reproduzindo o mesmo feito que você fez, ela tenha o mesmo resultado, né? Então, como consequência, essa parte do artigo deve ser redigida com verbos no pretérito, no passado. Resultados, né? Os resultados é a apresentação dos dados e resultados obtidos após a utilização da metodologia de forma objetiva, clara e sucinta. Quando você vai fazer a coleta dos dados, você vai transformar essas informações de uma forma que o leitor possa compreender tudo aquilo que você coletou. Então você pode utilizar para isso tabelas, gráficos, quadros, né, e outras ilustrações com o objetivo de que o leitor ele se situe dentro do contexto dos resultados obtidos no seu trabalho. O próximo passo, né, costuma ter no artigo, seria as discussões, que é a interpretação e a análise crítica dos resultados obtidos em relação à metodologia utilizada. Essa etapa é bastante crítica no trabalho científico, porque se você, na hora da discussão, não souber com acertabilidade desenvolver esse tema, você corre o risco de falsear a sua pesquisa. Então você, por exemplo, fez um referencial teórico adequado, coletou as informações de forma adequada, no entanto, na hora da discussão você corre o risco de analisar e interpretar erroneamente e assim você concluir de forma falseada, né? Outra pessoa, tendo uma habilidade diferente, ela conseguiria, com o mesmo material que você tem, chegar numa conclusão satisfatória, né? É feita a comparação dos resultados alcançados com os resultados obtidos pelos autores da revisão bibliográfica. Então, essa discussão, você vai estar pegando as informações coletadas e discutindo com o embasamento teórico que você teve. Os resultados de discussões também podem aparecer sobre uma só seção, nomeada resultados e discussão, né? Pode aparecer resultado, discussão ou resultados e discussões. É mais comum encontrar como resultados e discussões, mas vai de acordo com cada pesquisador. E por fim, nós temos o último elemento textual, que também é obrigatório, que são as conclusões, né, que é a conclusão. É a parte final do trabalho, que são apresentadas as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. E lembrando que quando nós nos propomos a escrever um artigo, a produzir algo, né, nós temos o assunto, nós temos o tema, nós geramos um problema, elaboramos hipóteses, objetivos,
que é a finalidade, o porquê da gente estar estudando, né, e pesquisando sobre aquele assunto. Então a conclusão nada mais é do que eu retomar esses aspectos, essas hipóteses, esses objetivos e verificar se com a pesquisa realizada, com o referencial teórico, a coleta dos materiais, os resultados, as discussões, se essa finalidade foi alcançada ou não, se esse objetivo foi alcançado ou não. Tá? A conclusão deve ser concisa, exata e consistente, convincente, certo? O autor, ele deve expor um novo conhecimento ou reformulação de conhecimento existente e ainda sugerir outros estudos para respostas daquilo que não se obteve explicação. Então, lembrando que o artigo científico ele não tem como finalidade encerrar todo o assunto, mas contribuir com uma parte naquilo que se está discutindo sobre determinado tema. Ele pretende fazer uma contribuição, seja empírica, seja conceitual, né? uma prática ou conceitual para determinada discussão e aí ir avançando a ciência sobre determinado tema. Os elementos pós-textuais, como nós vimos, são elementos semelhantes àqueles utilizados no trabalho acadêmico, né? Servem para complementar o artigo. São constituídos de notas explicativas, referências, glossário, apêndice, anexo e etc. Só uma nota aqui que vocês pode às vezes perceber uma diferença entre a ordem dos elementos apresentados no artigo sugerido pela Unicaldes, que está no nosso manual, e a NBR proposta pela BNT, certo? Vocês vão perceber que o título em língua estrangeira, né, que na BNT vai aparecer o título em língua estrangeira, o resumo e as palavras-chave em língua estrangeira, após as referências. E nós vimos que essas informações aparecem lá nos nossos elementos pré-textuais. Então, se vocês perceberem essa diferença, lembre-se que no nosso caso vocês terão que adequar a normativa utilizada pela instituição que vocês estão vinculados. No nosso caso aqui, a Unicaldes.